pessoal ficou, acho que, interessado na minha história aí da plataforma, né? Olha, deixa eu ser mais claro, eu acho que talvez não tenha ficado. Não, eu fui à plataforma, inclusive. Plataforma, Jesus ser louvado, é um negócio fora de série para você subir lá. É pior do que esse lugar, tá? A plataforma de petróleo, a gente só sobe de duas formas, certo? As grandes, pelo menos, né? Essa de Mossoró era na época maior. Então, tu sobe de duas maneiras lá, de helicóptero, mas eu fui como aluno da UES, e aluno da UES não vai de helicóptero, claro, né? Então, como é que o aluno da UES sobe? De guindaste, certo? Tem um guindaste, é uma roda de madeira, certo? Aí nessa roda de madeira tem uma espécie, parece uma rede trançada de cordas de nylon, e o guindaste, vamos dizer, a plataforma está aqui, e o barco está lá embaixo. O lá embaixo é lá embaixo mesmo, quer dizer, bem longe, certo? Aí o guindaste desce, a tal da plataformazinha, né, quer dizer, de madeira, até encostar no barco. Aí sobe 3 alunos corajosos, cada um segurando num canto, tentando, pelo amor de Deus, vem rezando para que o guindaste nos leve até lá em cima sem nenhum problema, e a gente é colocado na plataforma. Na realidade, subir é legal, certo? O problema é de noite, quando a gente volta para a terra, que eles tentam nos descer de novo no barco. Por quê? Porque você não enxerga nada no mar. É tudo escuro, aquele breu que você pensa nos seus piores temores naquele momento. E o pior de tudo é que o mar agitado, né? Então, o cara desce com um guindaste, se ele descer de uma vez, ele te derruba na água. Então, ele tem que ficar balançando o guindaste para lá e para cá, até ele pegar o ritmo do barco e do mar, para finalmente colocar você. Então, a plataforma ainda é uma coisa bem pior. Isso que aconteceu, eu citei, foi em terra. Em terra, eles têm grandes depósitos para onde o petróleo da plataforma vai. Então, o que aconteceu com as pessoas terceirizadas foi isso. Foi que elas não tinham conhecimento adequado dos efeitos do petróleo sobre a pessoa, os gases, o que eles podiam fazer. Olha, raciocina no petróleo como um treco que está apodrecendo há milhões de anos. Então, ele é muito venenoso, certo? E o que aconteceu com elas foi isso, né? A falta de um conhecimento prévio fez com que elas se arriscassem mais do que deviam e morreram por conta disso. O pessoal da Petrobras, pode até acontecer um acidente desse, mas aí vai ser para gente que é muito descuidada. Por quê? Porque o cara estuda sobre o que é viver numa plataforma, como o que é viver numa área de petróleo continental. Ambas são muito perigosas. É aquela velha história, tu está sempre perto de um combustível inflamável. O problema é esse. Ok? Mas vamos lá. Quinta questão. A quinta questão fala sobre a questão de lixo. Algo muito importante, já que nós estamos lidando com a ideia urbana, ambiental. Tem muitas coisas que se pode relacionar com o fator lixo, certo? O lixo é um dos piores problemas que as cidades possuem. Alguns gostam de dizer que as cidades foram a nossa maior invenção. Bom, pode até ter sido, mas uma coisa é certa, a gente está precisando dar uma renovada nessa invenção, porque as nossas cidades elas não são sustentáveis, elas estão se afogando no próprio lixo. Saiu uma reportagem no estado, não faz muito tempo, que tira-se de Fortaleza 27 toneladas de lixo só dos esgotos. Lixo que não devia estar lá. Por quê? Porque o esgoto é para levar lixo líquido, não lixo sólido. Então o pessoal, muitas vezes, existe uma falta de uma educação comum na população, e isso devia vir da prefeitura, isso devia ser uma coisa batida também do governo federal, para que as pessoas compreendam realmente que aquilo não funciona daquele jeito. Os males que são causados é para ser colocado nas escolas, porque é uma coisa que só traz malefícios para nós. Então, por exemplo, se você... Fortaleza não é uma cidade que nós temos muita chuva, claro. Mas quando chove, a gente tem um problema grave. Passa 9 meses sem cair uma gota d'água e a gente passa 9 meses jogando bola de papel dentro do esgoto. Quando essas bolinhas de papel se amontoaram e a chuva chega, a chuva tenta escorrer para o esgoto, as bocas de lobo, e não passa. Aí volta tudo para a gente. Então é quando a gente tem as enchentes aí em muitas ruas, certo? Ali no centro é terrível isso aí, né? Na região. A área do Duque de Caxias é um exemplo muito nítido. Vira um verdadeiro rio aquilo lá. E os esgotos são bastante fáceis de exemplificar. Se você ficar dando uma olhada ali nas bocas de lobo, nas esquinas, se você passa assim uma meia hora olhando, rapaz, é distante, passa uma pessoa e joga um palito de picolé, um papel de bombom. E nessa brincadeira...
o lixo se acumulou. E não é só ele, né? Como diz aqui na questão. Ele diz assim: os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo a céu aberto. Sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume, que é um líquido escuro com alta carga poluidora, proveniente da decomposição do lixo. Olha, nas cidades, você tem diversas maneiras de lidar com o lixo. Eu não vou me referir a lixo radioativo, não vou me referir a lixo hospitalar, esses lixos especiais. Vamos pensar só no lixo básico. Resto de comida, certo? E materiais que nós jogamos fora de casa. Latas, como o professor estava citando aqui, plásticos, garrafas e tal. Para onde esse lixo basicamente vai? Tem normalmente duas maneiras nas cidades brasileiras. A gente não lida muito aqui com questão de incineração, o que é uma coisa boa, porque a incineração polui muito. A gente lida aqui com duas maneiras. A primeira maneira é o lixão. O lixão que ele cita é o pior, porque o lixão nada mais é do que pegar todos esses caminhões de lixo que a gente vê circulando e levar tudo para um lugar, de preferência afastado da cidade, da capital, e joga tudo fazendo bolos de lixo. Aí você tem o lixo exposto ao calor, à umidade, aí ele vai poluir muito. Ele vai liberar o chorume, como ele já disse, certo? Ele vai ter mau cheiro, aparência ruim, traz animais que causam doenças. O que nós estamos tentando fazer hoje é trocar o lixão pelo aterro. O aterro é uma melhor solução, principalmente para lixo orgânico, porque você cava o buraco, certo? Mas antes tem que se ter o cuidado que o aterro também pode poluir. Você tem que cavar o aterro e deixar ele todo impermeabilizado. Aí você põe manta asfáltica, alguma coisa do gênero, que é para evitar que o chorume entre no solo. Senão ele vai bater nos nossos lençóis freáticos e poluir a nossa água. Dali, a gente vai jogando lixo e cobrindo, jogando e cobrindo, jogando e cobrindo, até fechar todo o buraco. Aquele lixo, aí vem a parte legal do aterro. Se você fizer um encanamento todo bonitinho, vai sair dali o chorume que você vai ter que tratar depois. Mas vai sair dali o biogás. Um gás que a gente pode usar para queimar como combustível. Então, além da gente não estar ficando olhando para o lixo todo dia, como acontece com, no caso, o lixão, a gente vai poder aproveitá-lo. Tem cidades na Europa, pessoal, que a galera está comprando lixo. Onde é que você já viu um negócio desse, né? Comprar lixo. Pois é, eles compram lixo, porque eles não produzem tanto lixo orgânico. E eles estão usando o lixo para fabricar energia. Então, cidades que se desfazem do seu lixo sem aproveitar, eles vão lá, uma cidade vai e compra o lixo para produzir biogás, certo? Então, quer dizer, é uma coisa que funciona mesmo, tá? Mas vamos ver o que a questão diz sobre isso. Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. Então, céu aberto, né? Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública, porque os lixões, causam problemas respiratórios devido ao mau cheiro que provém da decomposição. Bom, é fedorento, isso aí ninguém pode negar. Agora, daí a causar problemas respiratórios, não. Certo? Se uma pessoa tiver uma sensibilidade maior e de repente causar isso a ela, mas não é uma coisa generalizada. Então a gente não pode considerar, certo? Se você vislumbrar apenas essa ideia, não dá para dizer que é uma verdade. B. São locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem o solo e as águas. Aqui já está legal. Vetor de doença, rato, barata, certo? Eles são atraídos. Então, se eles são atraídos, você passa a ter uma poluição real. E aí, doenças também. Ok? E contaminam o solo e as águas. O chorume que a gente falou, né? C. Provoca um fenômeno da chuva ácida, devido aos gases oriundos da decomposição da matéria orgânica. Não. Né? Talvez o professor de química aqui tenha começado alguma questão sobre chuva ácida. A chuva ácida, ela é originada da queima
certo? Que vai liberar algum tipo de óxido que se mistura lá em cima com a água da chuva em forma de vapor e cai na chuva misturado dois ácidos muito fortes, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Não cai puro, graças a Deus, né? Porque senão a gente está lascado. Mas cai ele misturado e a chuva tem um elevado grau de acidez. Mas precisa haver queima. O lixão não tem queima. Ele está lá só fedendo, literalmente. Mas não libera chuva ácida. Chuva ácida não. D. São instalados próximos ao centro das cidades, afetando toda a população que circula diariamente na área. Não, isso aí ninguém pode negar. Evidentemente que ninguém instala o lixão próximo aos centros das cidades. Eles vão para áreas mais afastadas. O problema é que hoje nós crescemos muito, né? Então, aquela velha história. Há anos atrás, você teria a área do lixão de Fortaleza, que ficou em Caucaia, sem ninguém perto dele. Mas hoje não é mais assim, então as pessoas vão chegando perto do lixão. Mas a ideia é que o lixão seja para áreas afastadas. E são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes da região onde são instalados, o que leva à escassez de água. Também não tem lógica essa ideia de tirar a nascente, tá? Então seria aí realmente o item B de bola, certo? Você vai ter os vetores de doenças e a questão da poluição das águas. Cara, não conhece esse aplicativo não. Assim, ele está dizendo aqui, o colega falando o seguinte, que tem um aplicativo que foi criado para denunciar quem joga lixo nas ruas. Surtiu efeito, foi a melhor ideia. Por sinal, na minha opinião, a ideia é muito legal, certo? Mas, assim, a gente tem que visualizar que os aplicativos, eles muitas vezes vão atingir um público não tão grande, né? Vamos imaginar que para você ter o aplicativo rodando, você tem que ter um smartphone. Ele vai atingir as pessoas que estão conectadas a ele. Mas eu acho que é sempre uma boa, certo? Vou dar uma olhada até, por sinal, para saber melhor. Se não atingiu, com certeza causou algum tipo de mudança. É mais ou menos como aquele Uber, né? Aquele do táxi. Olha a loucura que aquele programa causou já. Meu amigo, tem taxista lá em São Paulo, Rio de Janeiro, só fazendo morrer e querendo matar todo mundo por conta do programa, né? A ideia de você mexer com o que já está organizado sempre causa uns problemas bem drásticos. Não vi, mas vou olhar, acredito que o programa seja uma ideia muito interessante. Agora, o tipo de coisa como essa é mais ou menos como um programa que a gente poderia ter para observar motoristas que fazem ilegalidades. Então, se você tiver o programa, mas não tiver como você levar isso diretamente ao órgão específico, aí sim, é que ele não tem uma funcionalidade muito boa, certo? Vocês sabem que na Rússia, o pessoal lá anda com umas câmeras na frente do carro. Tanto que você vira e mexe vê no YouTube uns vídeos que os russos fazem. Aí o pessoal fica, por que esses caras têm essa câmera na frente do carro? É porque lá na Rússia eles têm algumas leis meio interessantes e ao mesmo tempo terríveis, que é o seguinte, os acontecimentos na realidade são terríveis, que o cara na Rússia é o seguinte, se você atropelar uma pessoa na Rússia, e essa pessoa ficar aleijada ou machucada, como for, tu vai pagar pro resto da vida dela o sustento dela. O resto da vida. Aí o que o pessoal muitas vezes faz? Tanto na Rússia quanto na China isso também acontece. A galera passa por cima uma vez, duas, que é para ter certeza de matar. E que se você matar, você só paga o enterro e as despesas básicas, certo? Mas ao mesmo tempo tem gente que se arrisca. E tem russo doido que mata o povo mesmo. Mas tem gente que se arrisca para ganhar o sustento. Vamos voltar para a primeira parte, antes dos cabas passarem com o carro por cima dos outros, né? Que foi que eu disse? Se eu atropelar uma pessoa, eu vou ter que pagar sustento para ela pro resto da vida, não é isso? Pois bem, uma pessoa pobre, o que ela faz? Espera o primeiro carro passar e, tipo, se joga. Aí leva uma chibatada, cai para colar, quebra a perna. Aí, depois disso, vai socorrida, processa o cara e o cara passa o resto da vida pagando
um salário, um sustento à pessoa. Então eles andam com essas câmerazinhas para provar que o sujeito pulou na frente do carro, que ele não teve culpa, entendeu? Então quer dizer, funciona para eles isso aí, né? Acho que um aplicativo pode funcionar se você levar a evidência de que a pessoa está sujando, certo? Se você levar a evidência de que algum tipo de crime está sendo cometido e surtir efeito, certo? Isso aí é que é a parte interessante. Mas vamos lá, esse negócio da Rússia é terrível. Mas olha só, falei da 5, né? 5 então é o B de bola. 6, olha só. O continente africano... Pessoal, deixa eu dar um pulinho dessa 6 para 7. Tá? Que a gente está falando, está quase em cima. Certo? E tem uma questão muito importante aqui nessa 7. Tá? A 7 fala sobre um acontecimento que é importante você saber hoje na relação Brasil e China. Certo? Vocês sabem que a China se tornou o nosso maior parceiro comercial, ok? Nós compramos e vendemos muito para a China, muito mesmo, certo? Isso faz com que a China se torne, digamos assim, não só um parceiro, mas um investidor. O Brasil, durante muitos anos, ele foi negligente no que diz respeito aos transportes. Bom, não todos os transportes. Nós fomos negligentes especialmente ao transporte ferroviário. Deixamos ele se acabar, os nossos trens, certo? Os trens ficaram literalmente entregues aí às traças e nós estamos sofrendo hoje por isso, tá? Manter o Brasil rodando sobre caminhões é muito caro. E não é só muito caro, nós não estamos conseguindo entregar as coisas no dia. Olha só, tu compra uma coisa no Mercado Livre, lá de São Paulo, tu paga uma média de 25 a 27 reais para o cara vir deixar. A gente beira o absurdo de pedir para comprar um produto que é mais barato do que o frete, né? O cara revolta, bicho, um negócio desse é terrível. Aí o que acontece? Um dos motivos é que demora demais para eles chegarem aqui. Demora muito porque tem engarrafamento de caminhão na estrada. O que podia desafogar isso e melhorar a situação eram trens. Mas nós não temos trens em quantidade e de qualidade. Estão sendo construídas, aí já vale inclusive a dica, estão sendo construídas no Brasil 3 grandes ferrovias, certo? O primeiro grande projeto é a Transnordestina. Ela vai para o Porto do Pecém, vai para o Porto do Suape, em Pernambuco, e vai bater nas áreas do Cerrado do Piauí. Tudo para transportar grãos e minérios para esses portos. Legal essa daí, interessante. E a outra é a ferrovia Norte-Sul. Talvez um dos grandes sonhos realizados para a questão do comércio brasileiro. Ela vai sair do Pará e vai bater no Rio Grande do Sul. Ela vai cortar uns 10 estados. E os chineses estão favorecendo a ideia de uma nova. E aí, disso que fala a questão. Na última década, a China tornou-se o principal parceiro comercial brasileiro, assumindo relevância crescente na agenda internacional, política e comercial do Brasil. A respeito das relações bilaterais entre esses países, assinale a opção correta. A. 2012, no contexto Rio+20, Brasil e China adotaram um plano decenal de cooperação, que no capítulo deveria, referente à cooperação financeira, prevê o exclusivo uso das respectivas moedas nacionais no comércio bilateral em detrimento do dólar. Não existe a ideia de ficar usando o yuan da China e o real brasileiro. O dólar continua sendo a moeda internacional. É mais simples, certo, de se fazer uma negociação. Ok? B. O Brasil tem ampliado suas exportações para a China, não obstante recursos sazonais, dado o regular incremento da dependência chinesa de importação de alimentos, especialmente de carnes e grãos. Realmente nós ampliamos muito as exportações para a China, mas qual é o que torna a questão falsa? Não obstante recursos sazonais. Existem recursos sazonais, certo? Esse é o problema. Nós vamos ter recursos sazonais, às vezes, bem amplos, bem grandes. O que é um recurso sazonal? Tem época do ano que a gente produz pouco. Sazonal é período do ano, aquela época. Tem época do ano que a gente não consegue mandar o que eles querem, e aí é uma confusão meio grande. Certo? C.
O elevado estoque de investimentos chineses no Brasil nos últimos anos, em torno de 24 bilhões de dólares, tem sido canalizado para obras de infraestrutura e para setores econômicos de ponta e de alto valor agregado, tais como biotecnologia, nanotecnologia e robótica. Na realidade, os chineses não investem nisso aqui, não. Na realidade, para que eles vão querer investir em biotecnologia, em tecnologia de ponta para nós? Para a gente deixar de comprar as tecnologias deles? Certo? Eles querem investir numa coisa, infraestrutura sim, isso é uma questão. Por quê? Porque nós estamos com infraestrutura ruim e está deixando de vender os produtos para eles que eles querem na data. É aí que entra o lance das ferrovias. Eles estão investindo em ferrovia, eles estão investindo em outras coisas assim. Por quê? Porque é meio que está investindo em algo no benefício próprio deles. Se o Brasil tiver boa infraestrutura de transporte, os produtos que vão para a China chegam mais cedo. Essa é a grande questão, entendeu? Assim também como os produtos que os chineses mandam para cá chegam mais cedo. Aquela velha questão, o cara pode mandar às vezes um navio cheio de produto para cá, mas o porto está tão lotado que o navio dele não consegue simplesmente despachar a mercadoria. Eles querem melhorar isso. Ok? D. A crescente importância dos laços políticos e comerciais bilaterais levou a China a apoiar o candidato brasileiro vitorioso na disputa pela direção geral da OMC, Organização Mundial de Comércio, né? Assim como subscrever a proposta brasileira no âmbito da entidade de imposição de medidas comerciais compensatórias aos desequilíbrios cambiais. A realidade aqui fica errada porque essa questão de subscrever proposta para a imposição de medidas comerciais compensatórias, isso é ruim para a China. Medida compensatória é exatamente quando um país como a China é acusado de fazer, vamos dizer, de praticar o dumping. O que é o dumping? Dumping é quando os chineses vendem tão barato, que quebra as nossas empresas aqui. Eles vendem baratos o suficiente para a gente não conseguir competir. Então, a ideia é que existisse uma medida compensatória. Está vendendo barato demais, então tem que compensar de alguma maneira. Eles não aceitam isso, claro. Okay? Evidentemente, para a China, isso aí não é uma coisa boa. O item, por eliminação, seria o E. Mas aí é que tem o ponto que eu expliquei até agora. Você vai ver ele se manifestar. O significativo decréscimo das exportações brasileiras para a China nos primeiros meses de 2013, deveu-se em grande parte a problemas de infraestrutura e logística nos portos nacionais, certo? Não só nos portos, mas também na parte de trens para levar até lá. Ou seja, nós tivemos atrasos e os chineses querem de todo jeito fazer com que isso melhore. Eu disse que eram 3 ferrovias, né? Mas eu só falei 2. Qual é a terceira ferrovia? A terceira ferrovia vai ser construída, pelo menos esse é o projeto. Ela vai sair do Tocantins e vai bater no Peru. Está se estudando uma maneira de passar pelos Andes com essa ferrovia. Por quê? Porque aí nós vamos chegar no Peru e chegaremos num porto no Pacífico. O Brasil não tem litoral para o Pacífico, não esqueçam. A gente só tem litoral para o Atlântico. Nós não temos litoral para o Pacífico, o que para o caso dos chineses é uma coisa ruim. Porque se a gente tivesse litoral no Pacífico, a mercadoria chegava no Pacífico e ia direto para a China. Se a gente sair do Atlântico, no mínimo nós temos que fazer o quê? Temos que dar a volta lá embaixo, ou pela América, ou pelo outro lado da África, que é pior ainda, certo? Se der para fazer um porto no Pacífico, ia ser uma coisa muito boa. Por isso eles estão querendo investir nessa infraestrutura, certo? Olha só, o colega perguntou aqui como o uso da energia solar mudaria o quadro da economia de energia elétrica. Né? Acho que realmente não tem nenhuma questão de energia, a não ser aquela da biomassa, né? Certo? Observe bem, hoje a energia solar, infelizmente, ainda é responsável por uma mínima parcela na produção de energia elétrica a nível não só nacional, mas internacional. Isso não quer dizer que ela não seja uma boa ideia, certo? Ela ainda é cara e, portanto, ela não é tão vantajosa. Para você produzir energia solar em grande quantidade, você faz um investimento muito alto, o que na hora de pagar as contas, o custo-benefício não vale ainda. Ainda assim, não é motivo para a gente deixar de investir. Vocês sabem que nós aqui no Brasil já temos a nossa primeira usina de energia solar. Fica onde? Tauá, certo? Foi escolhido no interior do Ceará, porque nós temos nada menos que mais de 330 dias de sol
para valer por ano, né? Eu não estou nem dizendo aquele sol nubladinho, não. Esse aí é o sol lascando mesmo na muleira da gente. O resto dos meses, é aquele períodozinho que dá aquela chuvinha, se Deus quiser, né, e tal, aí dá uma nublada, diminui. Mas nós temos, o Brasil todo tem 280 dias de sol médios por ano. No que chega aqui ao Ceará, isso pula para os 330 pelo menos. Então, 30 dias praticamente nublado. Então, ela é uma energia boa, mas por enquanto ainda não tem um bom custo-benefício, certo? Seria aí a citação. E, deixa eu responder as duas logo para eu poder partir para frente. 30%. Falando aqui sobre uma citação, das citações da Dilma. Dilma está diminuindo tudo, meu amigo. É salário dela, é ministério, dióxido de carbono, certo? Ele disse que a Dilma disse essa semana que vai diminuir em 30% o dióxido de carbono na atmosfera. Tem como melhorar? Bom, eu não sei o que ela disse que vai fazer, né? Mas que tem como melhorar, tem, claro, certo? Existem diversas maneiras de melhorar, tá? Entre as ideias de mudança de combustível, as ideias de uma diminuição de certos tipos de fontes de energia, né? Então as formas de melhorar são diversas. O problema é você criar essa cultura, inclusive na própria população. Se você for ver, acredita-se que o Brasil, assim como em outros países do mundo, a energia, não é a solar, mas a eólica, ela crescerá para 2020, ela ser responsável por 10% da energia mundial, certo? O Brasil tem uma capacidade de energia eólica absurda, certo? O Ceará é o estado que tem o maior potencial eólico do país todinho. Só para você ter ideia, aqui a velocidade dos ventos, ela é muito superior à da Alemanha. E o pessoal da Alemanha, a energia deles é pelo menos uns 30% eólica. E aqui mal beira os 2%. Tá? Então a gente tem condição de produzir muito, muito mais, certo? E ela vale a pena. A eólica, o que se gasta, então você, tendo energia eólica, você diminui a termoelétrica e outras mais, ok? Seria aí um ponto. Então eu falei a sétima, né? Deixa eu ver essa aqui a gente está com pouco tempo. Deixa eu escolher umas melhores para que nós possamos fazer citação. Tem uma aqui, deixa eu só ver aqui. Certo, eu cito já os gabaritos aí, pessoal, mas é para a gente poder aproveitar melhor. Vamos para a questão 10. Essa questão 10 tem uma parte muito importante, certo? Ela vai falar um pouco também sobre questão de migrações, mas com um outro ponto de vista, certo? Ela fala assim: nos Jogos da Copa de Futebol do Brasil de 2014, foi possível observar situações que poderiam parecer muito estranhas, se não absurdas, para alguém que viveu durante o século XIX ou a primeira metade do século XX. Equipes nacionais de países como Alemanha, França, Holanda, dentre outras, contavam com jogadores negros, apesar de a maioria de suas populações ser de pele branca, e vários atletas professavam outras religiões que não a fé católica, tradicionalmente a mais difundida no continente europeu. Dentre as principais explicações para esses acontecidos, pode-se manifestar as facilidades de migração dos povos entre os continentes desde a antiguidade. Eu acho que isso aí morre logo no começo. Facilidade, houve uma facilidade, né? Hoje em dia não tem, certo? Facilidade de migração, se pensar na antiguidade era difícil migrar por questões de transporte. Hoje em dia é difícil migrar por questões simplesmente de que existem as fronteiras, existe todo um controle. Os europeus nunca foram abertos demais à migração, certo? Então não era uma coisa que era fácil. Isso aí de cara já deixa a questão falsa, com certeza. B. O fato de pessoas não brancas serem cada vez mais aceitas no continente europeu, onde não houve escravidão negra e, portanto, jamais se desenvolveu preconceito de cor, de fé religiosa, ao contrário do que existe no Brasil, onde, apesar de muitos avanços, ainda se podem verificar muitos preconceitos. Isso aqui é totalmente errado, porque você vê fato de pessoas não brancas serem cada vez mais aceitas no continente europeu. O europeu é aquela história, ele pode ser mais educado nesse ponto de vista. Então, assim, eu conheci uma moça que morou
morou na Inglaterra, e ela dizia muito isso dos ingleses. Os ingleses, eles são extremamente educados, se você lembrar isso a eles. Como é essa ideia de ter que lembrar eles a educação? É assim, você é estrangeiro, ele não lhe trata bem, ele lhe trata mal, certo? E se você for uma pessoa de pele mais escura, então, para ele, já é o fim. Então ele lhe trata de forma inferior. Agora, se você olhar para ele e dizer assim, você está sendo preconceituoso comigo, ele dá 2 passos para trás e diz, não, me desculpe, eu não queria fazer isso não, o que é isso, não sei o que, entendeu? Você lembra ele de um momento que eles estão fazendo uma coisa errada, aí parece que cai assim aquele balde de gelo na cabeça deles, e eles meio que acordam para a coisa. Então o preconceito existe, certo? Existe e sempre existiu. Mesmo que não houvesse o fato deles terem trazido a população africana como escrava diretamente para lá. Existe e continua existindo, ok? Então isso aí está errado. C. O fato de muitos jogadores negros e muçulmanos terem nascido ou se naturalizado nesses países, porque a Europa sempre foi e continuará sendo um lugar onde há muito mais oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Realmente no começo isso parece muito certo, porque ele diz, o fato de muitos jogadores negros e muçulmanos terem nascido ou se naturalizado nos países. Muitos nasceram e se naturalizaram, ainda que alguns tenham vindo dos países mesmo africanos ou muçulmanos. Mas ele diz que a Europa sempre foi e continuará sendo um lugar onde há muito mais oportunidades de trabalho. Aí ficou meio extremista a ideia, né? Porque tem muito europeu que está migrando para países como o Brasil, porque a oportunidade de emprego lá estava ruim. Na realidade, a crise na Europa aconteceu como em qualquer canto. Então, sempre foi, sempre será, é demais. Tá certo? Desconfie sempre que você ouvir uma coisa dessa. Tanto que é mais difícil hoje esse tipo de expressão acontecer a nível Enem. Aí, D. A presença de negros e muçulmanos no continente europeu ser resultado da presença árabe na Península Ibérica desde a chegada na região de turcos islamizados, depois chamados otomanos, que no século, no caso 17, dominavam a Península Balcânica, inclusive Grécia e a Europa, e conseguiram, inclusive, ameaçar Viena, certo? Muçulmanos, tudo bem, eles até estiveram realmente por aí e tal, nesse período, mas não a população negra, certo? A relação com a população negra, ela vem um pouco depois, principalmente quando você passa a ter domínio neocolonialista e eles passam a voltar das colônias. Então a ideia era, a França, o Reino Unido, eles colonizavam a África e depois, anos depois dessa colonização, da libertação das colônias, os descendentes, né, a população da África, que era descendente dos que foram colonizados, passam a ir para a Europa. Então é uma coisa que acontece um pouco depois. O item E, novamente por eliminação, diz assim, o imperialismo ter iniciado a partir do século XIX, quando várias nações europeias exploraram regiões do continente africano, em busca de riquezas minerais e trabalho de suas populações nativas, resultando posteriormente na migração de muitos descendentes desses povos para a Europa, em busca de melhores condições de vida. Pronto, foi o que eu acabei de mencionar, né? Então pense assim, o pessoal, vamos imaginar, do Reino Unido. Reino Unido chegava na África do Sul, tomava a região, dominava por um tempo, depois muitos sul-africanos migram para lá. Ou, no caso, o pessoal da Argélia, que migra para a França. O Zidane, aquele jogador Zidane, ele é argelino, né? Ou tem uma descendência argelina. Então aconteceu, mas isso já depois do século XIX. Né? Então uma coisa mais, digamos, mais atual. Ok? Então seria aí o item E. Tem uma questão aqui sobre Primeira Guerra Mundial, mas deixa eu ver aqui uma que eu achei que também era bem importante. Ah, sim, com certeza. Essa, muito importante aí para a gente fazer a nossa conclusão, tá? Seria a questão 13. Vão a elas aí. A imagem não está tão legal, mas a ideia é que a gente vai vislumbrar aí nada mais, nada menos do que um dos momentos mais importantes do final do século XX, certo? Observe aqui. Tá bem miudinho, mas lá vai. Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo da Alemanha Oriental não tinha condições de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta.
Em apenas 3 dias, pelo menos 2 milhões de alemães orientais passaram para Berlim Ocidental. Já no lado ocidental, os alemães orientais formavam filas enormes diante das discotecas e de lojas pornôs. Olha a exclamação. Embora não tivessem dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo como se fosse um grande parque de diversões. A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim em 1989 indica. Vamos lembrar, o Muro de Berlim. Muita gente tem umas ideias erradas sobre o Muro de Berlim, certo? Já vi todo tipo de expressão sobre o Muro de Berlim, na realidade. Algumas são bem caricatas. Tem gente que diz assim, esse Muro de Berlim não dividia a Europa, porque tinha um negócio de uma cortina de ferro que eu ouvi falar, então deve ser o mesmo Muro de Berlim. A cortina de ferro não existia, era só uma simbologia, e o Muro de Berlim nunca chegou a dividir a Europa. Aí quando o pessoal já desce um pouquinho mais, diminui um pouco, diz, não, deve dividir as Alemanhas, né? Era uma Alemanha ocidental e uma oriental. Não, ele também não dividia as Alemanhas. O que dividia as Alemanhas? Fronteira, normal. Estava lá a fronteira, soldados, aquela coisa toda. O Muro de Berlim, ele estava separando, isolando uma parte da capital, Berlim. Essa parte que os alemães orientais, porque Berlim ficava dentro da Alemanha Oriental, que era socialista. O muro fechou o pessoal que era capitalista dentro da Alemanha Oriental. Significa que esse povo não podia sair, mas o mais importante, quem era socialista não podia entrar, que era a grande questão. O Muro de Berlim, ele fechou um pedaço da cidade e deixou lá dentro só os alemães capitalistas. Mas, professor, esse povo não podia ir para a Alemanha Ocidental? Podia, de avião, mas eles não podiam ter relações com as pessoas, entendeu? Que era para manter exatamente uma certa ignorância do povo oriental, da Alemanha Oriental, socialista, do que acontecia na Alemanha Ocidental ou capitalista. Coisas como essa que deixaram as pessoas tão impressionadas. Uma discoteca, uma coisa do gênero, né? Ou seja, eles não queriam mostrar que o capitalismo proporcionava um crescimento econômico maior. E queria que essas pessoas achassem que o socialismo era melhor. E assim por diante. Então, ele diz assim. As grandes realizações, o Muro de Berlim em 1989 indica. As grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação, capazes de manter as massas distantes dos apelos do mundo do consumo de bens privados próprios da economia capitalista. Ele até queria tirar as pessoas dessa relação, mas ele não mostra nenhuma grande realização do modelo socialista de saúde e educação, não. O muro, na realidade, exibe uma coisa terrível. É como você está aqui hoje em Fortaleza e de repente acordar e tua tia, até muitas vezes de repente uma pessoa que não, né, já está morando sozinha, sua mãe, ela mora num lado da cidade, você está no outro lado da cidade e alguém constrói um muro e te fecha lá dentro e tu nunca mais vê os teus parentes. Isso não tem nenhuma beleza no que aconteceu aqui. A realidade foi uma coisa absolutamente arbitrária. Pessoas ficaram sem se ver de 1960 e pouco até 1989. Dava para nascer e morrer gente nesse tempo. Teve criança que nasceu dentro do Muro de Berlim, que podia nunca ter visto um parente. Todos esses anos. Né? Não houve nenhuma beleza no que foi feito. Né? Foi totalmente arbitrário, contra a vontade da população. B. O resultado do cerco militar das potências capitalistas e, consequentemente, o esgotamento do sistema socialista de atender às demandas das populações dos demais países do leste europeu. Não, o Muro de Berlim não indica isso. Na realidade, a queda do muro vai indicar isso. O Muro de Berlim indica uma época em que estava forte o socialismo. Tão forte que eles construíram um muro e mantiveram as pessoas lá dentro e ninguém pôde fazer nada contra isso. Quem tentava fugir era fuzilado, certo? Quem subia no muro era fuzilado. Então, pessoas morreram nessas tentativas. O muro está indicando outra coisa, né? O vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, o qual repetia o padrão soviético, porém era mais brando quanto à livre organização da sociedade e à liberdade de imprensa. Não era mais brando, não. O muro é o próprio exemplo disso. Se fosse mais brando, ele não teria esse tipo de caracterização. Existia a polícia alemã, que era a Stasi. Ela era tão ruim quanto a KGB soviética.
pegava as pessoas, prendia, torturava, né? Então não existia. Só o fato de você imaginar que uma pessoa está pulando o muro e ser fuzilada, você tira por aí a capacidade, né, de ser realmente extremista que eles possuíam. O muro, no caso, estaria indicando a crise do capitalismo nos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, com o esgotamento do estado de bem-estar social e a retração da sociedade de consumo. Não. Como eu digo, o muro, um dos fatores dele era isolar a população oriental dessa sociedade de consumo. Ou seja, eles achavam que se o alemão oriental tivesse contato com o alemão ocidental, que tinha os benefícios, televisão colorida e todas as coisas que estavam surgindo naquela época, o cara ia se sentir mal no país dele e ia querer mudanças. Então, não era isso. Mais uma por final, seria o item E, a falência do modelo socialista. O Muro de Berlim, em 89, que é essa queda aqui, ele vai mostrar a falência do modelo socialista soviético em atender demandas da população, quanto à liberdade individual e ao consumo de bens e serviços. Eles não conseguiam atender isso, então era melhor para os soviéticos o quê? Fechar. Se ele não conseguia fazer a população da Alemanha Oriental ter todos os benefícios que tinha a população da Alemanha Ocidental, então era melhor isolar todo mundo e evitar contatos, certo? É mais ou menos como aquela coisa. É como se você tem um filho, você não pode dar a ele o que o teu vizinho tem. Aí tu construi um muro bem alto para ele nunca olhar para o teu vizinho. É mais ou menos essa a ideia que eles tiveram aqui, ok? Então seria o item E, ok? Bom, deixa eu ver. Pessoal, chegamos aí no nosso tempo, tá certo? Espero que tenha valido. Continuem fazendo aí. Eu olhei o gabarito, ele está todo ok, certo? Eu já me acertei disso. Podem confiar aí, podem resolver o restante das questões. Vai ser bom para vocês. Se der tempo, a gente ainda se vê de novo. Boa sorte, tudo de bom.